Pois é, pessoal, agora 1h07. Nós vamos falar de um caso que causou um certo espanto nos últimos dias, mas já está resolvido, vocês vão entender do que eu estou falando. Uma investigação feita por 10 especialistas descartou que a vacina contra a Covid-19 da Pfizer tenha causado aquela parada cardíaca em uma criança de 10 anos em Lençóis Paulista, lá no interior de São Paulo. O que se descobriu foi que a criança possuía uma doença congênita rara, desconhecida até então pela família, que desencadeou nesse quadro clínico, né? Segundo a Pfizer, e é importante trazer a fala da fabricante desse imunizante, 2 bilhões e 600 mil doses da vacina foram distribuídas para 166 países e não há alertas de segurança grave relacionados, né, esses alertas ao imunizante. Para falar um pouquinho sobre o assunto, a gente resolveu convidar um cardiologista, né, para tentar entender que doença foi essa, como é que isso pode acontecer no coração da criança, o que não pode, se é seguro, não é seguro. É o Dr. Alan Max. Ô, doutor, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo a Itatiaia Agora. Júnior, sempre um prazer estar aí com vocês. Doutor, boa tarde para o senhor. Quero já começar aqui pedindo para o senhor explicar que doença foi essa que a criança teve, o que dá para a gente saber sobre o que aconteceu com ela. Boa tarde, Alessandra. Bom, na verdade, isso é uma doença congênita. A pessoa já nasce com aquilo. Então, essa menina que teve essa arritmia, essa parada cardíaca, ela já nasceu com aquela doença, chama Síndrome de Wolff-Parkinson-White. É um tipo de arritmia causada por uma via a mais ali no coração. Então, o coração, você tem um estímulo elétrico que faz o coração bater. No caso dessa doença, a pessoa tem uma via a mais, um caminho a mais para o impulso elétrico correr. Quando ela usa aquela via a mais ali, ela pode disparar o coração, em alguns casos gerando arritmias realmente muito graves. E é uma doença até fácil de se diagnosticar, porque na maioria das vezes um próprio eletrocardiograma simples, você consegue ver isso. Apesar de que pode ter casos intermitentes, que você faz um eletro não tem e depois faz o eletro e tem. Mas, de qualquer forma, relação nenhuma com vacina. Ô, doutor, tem como a pessoa, a criança, enfim, um adulto aí com 30, 40 anos, ter essa doença e não saber que tem ela? Sim, eu, por exemplo, já fiz vários diagnósticos, tanto em jovem, né, paciente jovem, 20 e poucos anos, paciente já adulto jovem também, ali com 30 e poucos anos, e até mesmo idosos, pacientes às vezes 70 anos que nunca tiveram esse diagnóstico e talvez também nunca tiveram sintomas dele, e aí você faz o eletro e vê que ele tem lá, que a gente chama de pré-excitação, que é o que caracteriza a alteração no eletro que pode dar essa síndrome. A síndrome a gente fala mesmo quando tem os sintomas junto com essa alteração do eletro. Mas você pode diagnosticar isso até no idoso. O doutor, o senhor como cardiologista, acho que pode explicar para a gente muito melhor e dar uma opinião de especialista, de quem entende, de quem estuda nessa área. O senhor indica a vacina para crianças? Há algum risco nesse sentido? Ou os pais podem ficar tranquilos para essa vacinação, que podem levar os filhos, é uma proteção? Enfim, qual que é a opinião do senhor? Sim, em relação a esse caso específico, mais uma vez, não parece ter, assim, não tem relação nenhuma. Se tem essa síndrome de Wolff-Parkinson-White, ela causou arritmia e não tem nada a ver com a vacina. Em relação com a vacina, a principal defesa que nós temos, a principal arma que nós temos contra essa pandemia é a vacina. Seja ela em adulto, em idoso ou em criança. A população mais vulnerável que nós temos hoje à Covid é exatamente as crianças. Por quê? Elas ainda não foram vacinadas. Mas essa Ômicron, por exemplo, que é uma variante nova, a vacina não cobre ela. Ok, pode até não impedir de ter a Covid pela Ômicron, mas quem se vacinou, e principalmente quem completou o calendário vacinal ali com as 3 vacinas, 3 doses, ele fica protegido de ter casos mais graves.
E as nossas crianças, infelizmente, estão expostas, porque elas ainda não foram vacinadas. Então, nós tivemos estudos com a Pfizer, estudo grande com a Pfizer, com vários pacientes nessa faixa etária, e provou ser realmente eficaz e segura. Então, essa briga que tem é muito mais ideológica, não deve usar vacina e tal. A gente tem que usar vacina porque o risco de você ter uma complicação grave em caso de contaminação pela Covid é infinitamente maior do que qualquer alteração ali colateral que a vacina possa causar. Ok. Olha, preciso agradecer então o Dr. Alan Max, que é cardiologista, e veio conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão que foi muito mais temporal do que causal, né? Com a vacina lá em Lençóis Paulistas, sobre essa criança que já tinha um problema de coração e acabou tendo ali um probleminha, logo depois tomou vacina, mas sem relação alguma com a vacinação contra a Covid-19. Doutor, muito obrigado mais uma vez por ter atendido a reportagem da Itatiaia. Boa tarde, bom trabalho para o senhor. Obrigado a vocês pelo convite e boa tarde. Obrigada, doutor. Boa tarde. Agora, 1h13.